Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza. Olá você, amigo, amiga, mais uma vez estamos aqui com o programa Medicina em Destaque, trazendo para você conhecimentos, curiosidades sobre a nossa ciência e arte milenar que é a medicina. Trazemos convidados e especialistas em algumas áreas de atuação para trazer essas informações necessárias a fim de que esse programa, do jeito que está, cada dia mais atrativo, cada dia mais estamos recebendo feedback e agradecendo por tantas informações que nós oferecemos para você. Novembro Azul, não poderia deixar e nem ficar em branco, nós estamos trazendo aqui um especialista, amigo, conselheiro lá do Conselho Regional de Medicina, graduado em Medicina pela Universidade Federal de Alagoas, mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco, doutor Humberto Montoro. Nossa alegria em tê-lo aqui conosco nesse novembro azul e com as suas informações aqui para o nosso público. Gerson, é um prazer estar aqui com você, poder esclarecer ao público, né, medicina e destaque, esse foco importante em relação ao novembro azul. Você sabe que o homem é meio relaxado, né? Arredio, né? Na verdade, muitas vezes quem marca a consulta para o homem fazer preventivo é a mulher, porque o cara acha que não adoece, que é o super-homem, que tem que só levar comida para casa e trabalhar, trabalho e casa. Não, tem que pensar na saúde, né? E o Novembro Azul é uma forma de chamar a atenção desse aspecto, né? E dentro do homem, né? Você falou do Outubro Rosa, que é o câncer de mama na mulher. Em correspondência, tem o câncer de próstata no homem, que chama atenção, né, pela sua incidência e tudo, né? A primeira pergunta do nosso... Inicialmente, já chegou em um consultório algum homem acompanhado da esposa e você pergunta: o que você está sentindo? Diz, não, é a minha mulher que me trouxe aqui, é verdade isso? Muito, acontece muito. E a mulher vem acompanhando, ver se o cara vai fazer o exame do toque mesmo, né? Porque, assim, tem muita gente que faz o preventivo do exame de próstata só com aquele exame do sangue, o PSA. Né? Existe 20% de indivíduos com câncer com PSA normal. Então, você tem que agregar o toque. Então, nenhum é melhor do que o outro. O ideal é você ter os dois exames, aí você dá uma segurança. Porque o que passa num, aparece no outro. Né? Então... Eu dei uma palestra hoje sobre saúde do homem lá no hospital e um líder lá, fez a primeira pergunta: Gerson, o PSA é 100% seguro, né? Mas com essa sua resposta, vale a pena o incremento da sua parte. E outra coisa, o PSA não é um marcador seguro para o câncer de próstata, porque existe câncer com ele normal. E ele, estando alterado, pode não ser câncer. Então, é um marcador que tem as suas limitações. Ele é um bom marcador associado, história familiar, a história do próprio indivíduo, sintomatologia, você vai valorizar algumas coisas. Primeiro, existem outros indicadores biológicos, por exemplo, nós temos aqui o PSA, mas existem outros exames sanguíneos que possam indicar alguma patologia prostática? Então, como eu disse, o PSA ele não é câncer específico, ele aumenta nas patologias da próstata, uma próstata muito volumosa eleva o PSA, os processos inflamatórios da próstata elevam o PSA, bem como o câncer eleva o PSA, mas, como tem as exceções. O PSA, existe duas frações que na clínica diária se dosa, que é o PSA total e o PSA livre. E você faz essa relação a depender do valor do PSA total. Essa relação, quanto mais alta, melhor, e quanto mais baixa, pior. Mas a gente só utiliza essa relação livre-total quando o total está acima de 2,5. Então, às vezes o PSA está baixinho, o pessoal fica vendo essa relação livre-total, que muitas vezes o laboratório coloca lá algumas referências. E os pacientes, às vezes, não observam. Essa relação livre-total, às vezes, está baixa, e lá sugestivo de neoplasia, mas o total está muito baixo. Então, não tem essa preocupação. Né? Como se distingue no laboratório o total do livre? Não, vem especificado. PSA total X,
PSA livre, Y. E aí você faz a relação livre total. Mas o livre é porque o PSA, porque o PSA é um antígeno, né? É um antígeno prostático específico. Específico, né? Exatamente. Existe uma fração que eles dosam livre, ele não está ligado em nada, e outra está ligado a algumas proteínas. Então, se dosa exatamente essa então, diferença. Na relação de um para o outro, quando essa relação é alta, vamos supor, acima de 20% é ótimo. Está ótimo. E quando é o contrário, quando está baixo, é preocupante, né? Você fez uma pergunta inicialmente, eu falei do PSA, de marcadores. Isso. Existem alguns marcadores que estão se estudando aí, inclusive na urina. Alguns marcadores, tal, mais específicos, mas até o momento não tem nada para substituir o exame físico, que seria o exame do toque. Né? Você tem que fazer. Nem o ultrassom substitui. O ultrassom, as medidas de próstata pelo ultrassom abdominal dá valores ou para mais ou para menos, né? É realmente difícil, às vezes, as medidas muito exatas. Um ultrassom que poderia substituir o toque retal seria o ultrassom transretal. Só que o ultrassom transretal, o transdutor, é mais ou menos em uma espessura de uns 3 dedos, né? E o indivíduo vai ficar ali pelo menos uns 5 a 10 minutos examinando a sua próstata. E o toque digital dura alguns segundos. Então não tem benefício o indivíduo fazer ultrassom transretal. Quem fez, logo que lançaram o ultrassom transretal, disse para o paciente: doutor, aquele exame eu não faço nunca mais. Sim, aí é incômodo. Né? É muito incômodo. A gente utiliza o ultrassom transretal para fazer a biópsia. Sim, porque as mulheres também, quando fazem ultrassonografia pélvica, muitas são transvaginal, né? É o mesmo transdutor. É o mesmo, mas assim, existe ainda esses... não é um paradigma, está faltando aqui uma palavra assim, vamos dizer, esse repúdio, né? E às vezes é tema de mesa de bar. Não, já fez o toque, etc. Quer dizer, um fica estimulando o outro a não fazer. E o câncer de próstata, ele não respeita a classe social, né? Atinge de uma forma geral. Né? De forma alguma. O problema todo, assim, o câncer de próstata, ele tem cura desde que você pega ele numa fase bem inicial. E nessa fase inicial, o indivíduo não sente absolutamente nada. Então, tem muitos homens que raciocinam o seguinte: eu não vou procurar o urologista porque eu não estou sentindo nada. Aí que mora o perigo. Se ele tiver um câncer em fase inicial, você consegue curar. Quando o câncer de próstata dá sintoma, que ele dá sintoma semelhante à doença benigna da próstata, que é bastante frequente, essa doença vai estar avançada em 90% dos casos. Então, não espere. Procure seu médico para fazer os exames preventivos numa fase assintomática. Como esse programa tem uma extensão muito grande e as pessoas acompanham, né? Eu estava agora em Pernambuco, né? Lá no hotel que fica perto do Shopping Rio Mar, e fui uma jovem lá: olha, não perca o seu programa, etc. Isso nos dá uma alegria de saber que, através do canal 525 da NET, o pessoal detona. Quer dizer, hoje mesmo esse programa, apesar de ser ao vivo agora, mas ele passa no sábado, passa no domingo e no YouTube vai embora. Então, o Josiel conseguiu uma imagem, assim, para a questão desse paradigma, o exame via retal, né? Olha aí. Esse já é a biópsia, né? Isso. Quando é que nós fazemos a biópsia de próstata? Quando tem alteração no toque. A alteração do toque, que o médico vai sentir alguma irregularidade. A próstata normalmente é lisinha. Se tem um nódulo, tem alguma irregularidade, você vai indicar a biópsia. A outra indicação da biópsia é com uma alteração do PSA. Se eu tenho mais de uma dosagem do PSA e ele continua alterado, eu também tenho a obrigação de fazer a biópsia da próstata. Hoje tem exames que a gente pode complementar essa situação toda aí, se tem dúvida, que é a ressonância magnética. Esse seria o exame de primeira eleição, né? Mostra... Porque não é um exame de primeira eleição. Porque, na verdade, na ultrassonografia não capta nódulos pequenos que são captados através da ressonância. Né? Quando é que nós pedimos a ressonância? Se eu tenho uma alteração do PSA ou do toque, para não indicar uma biópsia, que assim, no passado, antes da ressonância, tem alteração de um e de outro, eu indicaria a biópsia. Só que nem 100% vem positivo. A ressonância, ela veio
verificar essas alterações que tanto tem no toque ou alteração de PSA, e ele faz uma difusão de imagem, aquela coisa toda, ele vai classificar aquilo ali dentro da classificação de PIRADS. E aí ele diz o seguinte: a classificação de PIRADS 1 e 2 é benigno, 3 fica na zona de dúvida e 4 e 5 tem grande possibilidade de ter doença. Certo. Mas acontece que às vezes está lá, 4 e 5 tem sugestivo de malignidade, se faz a biópsia, às vezes pode não dar negativo. A grande maioria dá. Qual a outra vantagem? Que a medicina vai evoluindo, né, Gerson? Aí, por exemplo, hoje tem software que pode fundir as imagens da ressonância com o ultrassom na época, ele fazer uma biópsia ecodirigida naquela área mais suspeita. Às vezes o nódulo é pequenininho. Então, quando eu faço a fusão de imagem da ressonância com o ultrassom, aí o ultrassonografista melhora a sua eficiência em 1/4, mais de 25% dos casos, que passaria no passado. Nós tivemos aqui há pouco tempo o Dr. Ives Costa, né, que falou sobre essa fusão de imagem, é uma coisa extraordinária. Mas o Josiel tem umas imagens aí que eu enviado para você, que nós vamos botar na sequência para mostrar e para ver se o nosso telespectador, a partir dessa simplicidade desse exame, pode, acolhendo assim o pedido da esposa, dos amigos, procurar um urologista para fazer todo esse segmento. Isso, então... chamando a atenção, né? Sobre o Novembro Azul. Não, é o que é a próstata, para que serve está mostrando o que é a próstata, né? Então, vocês observam ali que a próstata, ela fica numa posição atrás do osso, esse osso que nós temos aqui bem na frente da gente, e ela fica escondida. Então, o acesso a ela não é fácil. Tanto é que muita gente fala, por que não retira a próstata, já que ela tem a função na parte de reprodução, e como eu já não quero ter mais filho, então, em vez de fazer a vasectomia, vamos retirar a próstata. Sendo que essa cirurgia pode ter algumas complicações, né? É muito próximo ali do esfíncter, da continência, e os nervos que irrigam o pênis, que vai facilitar a ereção, passa colado nela. Então, a cirurgia tem um risco maior do indivíduo ficar com algum grau de disfunção erétil. Por isso que você não tira ela com facilidade, como às vezes você tira o útero da mulher, né? Seria uma correspondência, o útero com a próstata. Sei. Na verdade, assim, a próstata, por ela passa o canal eferente, né, que conduz o espermatozoide desde o testículo e que sai no momento da ejaculação. Né? A próstata é uma glândula que ela tem líquidos próprios dela, que é os líquidos prostáticos. Qual a função dele? É tamponar o meio vaginal ácido, para que o espermatozoide não morra. Então, o líquido prostático tem essa função. O espermatozoide ele é produzido no testículo, ele vai para o deferente e vai ficar armazenado na vesícula seminal. Isso. Então, na hora do orgasmo, a vesícula seminal se contrai, a próstata também. Então, aquele líquido que sai não é só espermatozoide. Tem líquido da próstata e os espermatozoides. Quando se faz a vasectomia, não tem mais o espermatozoide, mas o indivíduo continua ejaculando, é o líquido prostático sem a célula lá, que seria responsável pela procriação, fecundação. Podemos dizer que é um mito dizer que se fizer a vasectomia não vai ejacular, né? Porque às vezes eu não vou fazer a vasectomia porque não vai ter o orgasmo, não vai ejacular. Então isso já se quebra de início. Não, né? O que pode observar é uma pequena diminuição do volume discreto, né? Porque não tem mais a célula ali dentro. E a outra coisa que o indivíduo fica preocupado em relação à vasectomia, se faz a vasectomia, se ele vai ficar impotente, né? Vai ficar com disfunção erétil. Não. Por quê? Ficaria se eu fizesse a castração. Eu tirasse o testículo. Então, o testículo ele produz duas coisas. O hormônio, que cai na corrente sanguínea, e o espermatozoide, que vai pelo deferente. Então, a vasectomia liga apenas esse canalzinho por onde passa só o espermatozoide. O testículo continua ali. Não tendo como eliminar esses espermatozoides, qual tipo de efeito orgânico ou colateral para o paciente? O organismo nosso é uma máquina perfeita, muito sábia. À medida que ele não está saindo, se interrompeu, ele para de produzir. Porque senão o indivíduo ficaria com... ia arrastar o testículo por aí. Não, tudo tem um mecanismo de freio. Se não está saindo, tem um comando para estabilizar ali a produção. E ele vai parar de produzir.
toda uma sequência celular, né? Um organismo... É uma máquina perfeita demais. Perfeito. Então, vamos ver mais algumas imagens, José, por favor. Então, está aí, veja que fica bem juntinho da bexiga, né? Então, e outra coisa que chama atenção ali, o câncer, ele dá na parte periférica da próstata que tem contato com o intestino, com o reto, entendeu? Então, por isso que o toque é tão importante. 90% do câncer dá naquela parte que tem contato com o intestino, por isso que o toque retal é tão importante. E ali que chama atenção, não há sintoma na fase inicial, que nós estamos chamando atenção disso. Então, não espere. Procure, né, para fazer o seu exame preventivo. É a parte central, a bexiga, a uretra, mais um, professor. Bom, isso aí, na verdade, nós estamos falando da parte de prevenção, né, de alimentar, né? Fatores de risco aí, né? A gordura, então vocês observam aquela foto do lado ali, Suécia, Suíça, Bélgica, Noruega, aqueles países frios, eles consomem muito mais gordura pelo frio. Então, a incidência do câncer de próstata nesse grupo, desses indivíduos, são maiores quando comparado com os asiáticos ali, que consomem mais soja, consomem pouca gordura. Então, isso aí é chamando a atenção. Nós somos o que comemos. Tem um trabalho interessante, Gerson. O japonês que migrou para os Estados Unidos e começou a ter a dieta parecida do americano, começou a ter câncer de próstata maior do que os familiares que ficaram lá no Japão. Então, o fator alimentar é muito importante. Outro fator importante em relação à prevenção é a história familiar. Se eu tenho uma pessoa na família, eu tenho 2 vezes mais chance de quem não tem. Agora, se eu tenho 2 pessoas da família de primeiro grau, eu tenho 6 vezes mais chance de ter câncer de próstata. Então, tem que procurar. Se tem história na família, inclusive, começar a fazer esses exames mais cedo. Por isso que a idade é um referencial para procurar o urologista. O que a sociedade brasileira, americana, europeia recomenda? Se tem história familiar, comece o exame mais cedo, em torno dos 40, 45 anos de idade. Fator de risco, história familiar, indivíduos da raça negra, os afrodescendentes, têm câncer de próstata mais agressivo. Então, é interessante que começa mais cedo. A obesidade também é um fator. Então, tem que começar mais cedo. Se não, a partir dos 50 anos, todo homem tem que fazer os exames preventivos. Isso, só sobre essa propedêutica do homem ao chegar no consultório. Que exames são solicitados de imediato? Sangue, urina, parassólice de fezes, aquele check-up que quer fazer e inclui o PSA. Inclui o PSA. Normalmente, a gente pede também aquele exame, porque a síndrome metabólica, o diabetes, as colesterol alto. Então, normalmente, a gente já aproveita, já que vai coletar o sangue, acrescenta esses exames. Muitas vezes você acaba descobrindo um indivíduo diabético em fase inicial, colesterol alto sem sentir nada. Então a gente pede esses exames, faz avaliação da parte hormonal também, que é importante numa faixa etária. A gente já, então você faz testosterona, tireoide, faz uma avaliação geral. Então a gente aproveita, já que o homem não gosta muito de ir ao médico, já aproveita e dá uma tacada ali, pede esses exames todos, que você vai prevenir muitas doenças. A parte hepática, as provas hepáticas, essa coisa toda. E se faz o toque retal. Então, com isso, se tiver alguma alteração deles, é que dispara aquele exame, biópsia, ressonância, né? Ultrassom se pode pedir também, porque quando nós fazemos ultrassom, prevenimos outras doenças, por exemplo, os cânceres renais, são na maioria das vezes assintomáticos numa fase inicial. Então, se o indivíduo chega lá para fazer um check-upzinho, você pede ultrassom do abdômen total, do aparelho urinário, e você vai fazer uma avaliação geral desses indivíduos. Às vezes aproveite até por alguma sintomatologia que tem, pode pedir um eletrocardiograma, um raio-x de tórax. Tem uma comorbidade, sou hipertenso, sou diabético, pede uma glicose. Eu costumo examinar meus pacientes, então eu sempre verifico a pressão no meu consultório. Verdade. E não é incomum você encontrar paciente hipertenso assintomático. Então, não é porque ele está no ambulatório, no consultório do urologista que ele não deve verificar a pressão. Verifico, porque muitas vezes você acaba o indivíduo. Pegamos recentemente um colega médico que eu verifiquei a pressão dele estava muito alta. Ele falou, doutor, mas não tenho pressão alta. Eu falei, sua pressão está alta. Ele mede de novo, depois no final, alta. E alta mesmo, né, sem sentir nada. Depois ele me ligou, ele foi num colega cardiologista, ele falou, me ligou, olha, você me livrou de um derrame, de um AVC, né? Porque provavelmente ele
ia estourar um vaso, ou paralisar um rim, ou infartar, sem sentir nada. São esses cuidados, nós estamos falando assim do Novembro Rosa, mas para que o... Novembro Azul. Novembro Azul, que mistura também. É porque eu ia falar que esse papel da mulher, ele tem uma importância, né? Porque às vezes ele chega em casa com aquela atitude machista, né? E é bom que ela também dê exemplo. Olha, o mês passado fui eu, agora é você, por favor, né? Vamos comigo e etc e tal. Tem uma importância extraordinária. Então, às vezes assim, o indivíduo fala, mas eu não estou muito atribulado, mas o Novembro usou para chamar atenção. Ele pode, num período que ele está mais tranquilo, umas férias de trabalho, vai lá, faz os exames com tranquilidade, né? Não deixar de fazer pelo menos uma vez no ano. Uma vez no ano, a partir dos 50... A partir dos 50 anos, se não tem história, não tem fator de risco. Todo homem deve fazer. Agora, se tem história familiar, é obeso, é de indivíduos afrodescendentes, começar a partir dos 45 anos de idade. Vamos ver mais uma imagem aí. As imagens assim são muito pedagógicas, um material muito riquíssimo. Pronto, essa é uma, né? Mostra aí exatamente o toque. Não é então, um toque você profundo. vê que, como eu falei lá anteriormente, ele dá na região periférica que tem contato com o reto. Sei. Por isso da importância do toque retal. 90% dá naquela parte que tem contato mais com o reto. Claro que você pode ter câncer na outra parte, mas é menor. Daí Deus ajuda, até bota tudo no lugar certinho, né? É nessa fase que a gente consegue identificar o indivíduo numa fase inicial. E a partir daí, eu digo, geralmente, porque eu ia fazer urologia e eu acompanhei muito um colega e professor da Universidade, Dr. Benedito Martins, e nós fazíamos, e eu fiz ambulatório agora durante 7 anos, inclusive no internato, e as pessoas me procuravam, não tinha acesso ao urologista, né? Até estava falando hoje na palestra que eu dei, um porteiro de um cinema lá em Viçosa, ele olhando, eu não tinha dinheiro para entrar, ele me colocou. 45 anos depois, o filho dele me procura, a gente faz o toque e foi dado um diagnóstico, e aí já encaminhei para um colega, eu fiquei tão agradecido, fiquei emocionado, até porque tive a oportunidade de pagar aquela entrada de cinema que foi tão significativa para mim. Isso acontece muito. Às vezes a gente está num restaurante, conversa, numa farra, num churrasco, rapaz, já foi esse mês, e a gente começa a promover, né, esse tipo de incentivo para que os colegas busquem. E não é para nós assim muita novidade aparecer uma surpresa como essa. Né? Já você me fez lembrar uma coisa que eu chamo, como você diz, eu sou professor da UFAL, né, de urologia, e eu digo que o toque retal não é um exame do urologista nem do proctologista, faz parte do exame físico. O clínico teria que aprender a fazer o toque retal. Então, eu insisto lá nos alunos da graduação que eles têm que aprender a fazer o toque, tem ali na graduação e tem o internato, que ele também tem a oportunidade de fazer o exame do toque. Então, ele faz parte do exame sim. O indivíduo internou lá no hospital para operar uma tireoide. Ele tem que fazer a história clínica e no final tem que fazer o toque retal. Está fazendo uma prevenção. Eu lembro muito de um tio meu que precisava fazer uma cirurgia de uma hérnia e eu consegui um colega no HU. Mas no HU ele tem como protocolo, né? Assim, naquela idade, eu disse, olha, não conte nada em Viçosa, etc. Tá. Mas aí eu disse, olha, tio, lamentavelmente eu vou dizer para que estimulem outras pessoas a fazer isso. Se o senhor é tão machão assim fez, imagine os outros vão fazer também. E é sempre importante. Professor José, vê se tem mais uma imagem. A biópsia, então, né? Se faz a biópsia, quando o toque está suspeito, e a alteração do PSA, a ressonância, vem para ajudar aí, né? E aí, quando se faz a biópsia e deu o tumor vai ser classificado dentro da sua agressividade, a seu grau de indiferenciação celular, e usa aquela classificação de Gleason. O patologista ele pega as duas áreas mais frequentes de indiferenciação celular e aí ele dá aquela graduação, que vai de 1 até 5, aí ele pega os mais frequentes. Então, se ele pega as duas áreas está com uma indiferenciação muito grande, ele pode graduar até em 10. 10 é um tipo de tumor muito agressivo, que às vezes você não consegue curar mesmo operando. Às vezes você tem que fazer tratamento multimodal, associar radioterapia, hormonoterapia, para controlar a doença. E o contrário também é verdadeiro, eu pego um tumor com Gleason muito baixo. Existe protocolo hoje para você não indicar cirurgia.
no indivíduo que às vezes tem uma idade um pouco mais avançada, não tem história familiar, não tem sintomatologia e dá um glisson muito baixo. Existe um protocolo de fazer uma vigilância ativa, colocar o indivíduo num protocolo de vigilância ativa e não operar. Não quer dizer que não precise operar no futuro, mas existe um percentual de câncer que o indivíduo tem o câncer e não vai morrer dele, vai morrer com ele. A gente não chegou ainda a dizer para aquele indivíduo que fez um diagnóstico de câncer de próstata, aquele câncer de próstata realmente vai evoluir. Tem muitos dados aí na literatura, provavelmente o mapeamento genético no futuro vai te dar essa resposta. Olha, você tem grande chance de ter um câncer de próstata pela sua genética. Então, chegou lá na frente um diagnóstico, você tem que operar. Não, olha, você tem uma genética boa, provavelmente esse câncer não vai evoluir, então você poderia entrar nesse protocolo aí. Já que tem esse caminho maleável e às vezes a pessoa faz uma ultrassonografia e dá um aumento de próstata, né? E aí faz um PSA que mostra que dá uma hiperplasia. Então, assim, em termos de tratamento, a gente está falando de biópsia para possíveis tratamentos que a gente fala daqui a pouco, mas é possível um medicamento é necessário, existem medicamentos em termos de manter essa hiperplasia ou fazer diminuir essa hiperplasia? Então, Gerson, vamos só relembrar assim, o que atinge a próstata? Ela pode ser atingida por processo inflamatório, pela doença benigna, que você chamou a atenção, a hiperplasia benigna da próstata, e pelo câncer. A hiperplasia, a prostatite dá mais no jovem e a hiperplasia no indivíduo de mais idade. A hiperplasia é comum depois do envelhecimento, a próstata começar a crescer. Então, qual é a sintomatologia clássica da próstata quando ela está obstruindo? Ele vai aumentar a sua frequência urinária, ele vai passar a urinar de hora em hora, à noite vai acordar muitas vezes. Percebe muito a nectura, acorda várias vezes à noite. Acorda de hora em hora. Ele vai observar que o jato da urina dele está mais fino. O jato não é completo até o final, começa a interromper no meio. Tem urgência para urinar, se não correr é capaz de molhar a roupa. E no final, lá, fica pingando ali alguns minutinhos. Às vezes ele achou que terminou, vai lavar as mãos, tem a sensação que não terminou, volta a urinar de novo, a micção em 2 tempos. Isso é o clássico da obstrução da próstata, da doença benigna. Se o câncer está desse jeito, a doença está avançada, né? Por isso que nós falamos antes que tem que fazer no início. Então, hoje, nós, tem essa sintomatologia, nós tratamos 90% dos indivíduos com medicamento e operamos 10%. Diferente no passado, quando não tinha essas drogas, nós operávamos 90% e tratava apenas 10% porque não tinha muitos medicamentos. Hoje tem vários medicamentos aí que agem em vários sítios da próstata, que então você pode ofertar isso para o paciente. Se ele não responde ao tratamento, você pode até indicar a cirurgia. Hoje a cirurgia para doença benigna, ela pode ser feita pelo canal, não precisa o indivíduo cortar. Pelo canal da uretra, né? Pelo canal da uretra. Chama-se ressecção transuretral da próstata, que muita gente fala, quando não corta, chama cirurgia a laser da próstata. E você tira o miolo da próstata e você passar a urinar como antigamente, forte e longe. Perfeito. Bom, em havendo esse diagnóstico, esses medicamentos hoje existem vários, né? Isso com efeito 90% de eficiência boa. Eficiência. Né? Teve uma droga que foi lançada aí no início da década de 90, que é a finasterida, que ela age na parte glandular, diminui o volume da próstata. O propagandista, quando chegou, falou, doutor, vocês não vão precisar de operar mais próstata. O desenho do remédio era realmente fantástico. Só que medicamento, você sabe, alguns pacientes respondem bem, outros não. Mas ele tem uma eficiência muito boa quando você associa com os alfa-bloqueadores, que foi descoberto, muitos medicamentos, você sabe, foi descoberto ao acaso. Os alfa-bloqueadores, que era utilizado para hipertensão arterial, quem estava tomando os alfa-bloqueadores melhorava o fluxo urinário. Aí começaram a estudar e hoje tem alfa-bloqueadores mais uroseletivo, que também melhora o fluxo urinário. E você pode fazer a associação desses 2 remédios quando há indicação. Perfeito. Já vamos estabelecer aqui um critério sobre o nosso programa, para se tornar mais pedagógico para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora. O tratamento do câncer
Pode ser feito por canal? Não pode, mas vai evoluir para uma prostatectomia, né? Uma retirada da próstata. Quais os mecanismos para essa cirurgia e se essa retirada tem efeito sobre a função erétil? Então, se a doença é benigna, eu posso fazer cirurgias que eu vou manter a próstata. Eu tiro ali o miolo para o indivíduo passar a urinar. Essa cirurgia, essa ressecção endoscópica, para o câncer, é só quando o câncer está avançado que eu não consigo mais curar o indivíduo. Eu vou melhorar, vou dar qualidade de vida para ele. Para tratar o câncer, eu tenho que tirar a glândula toda. Sim. Então, isso é uma cirurgia, ela pode ser feita por via convencional, por via laparoscópica ou laparoscópica robô assistida. São as 3 técnicas, assim, do ponto de vista que você vai retirar a glândula. Você tira antes que o tumor se espalhou, enquanto o tumor está órgão confinado dentro da próstata. Então, essas 3 técnicas, do ponto de vista oncológico, são semelhantes, curam a doença. A robô assistida ou laparoscópica dá mais efeitos cosméticos e claro que isso aí está popularizando. No futuro, eles acham que talvez vai melhorar até a eficiência das complicações que pode ter da cirurgia. Quais são as 2 complicações mais temíveis quando se faz a prostatectomia radical, que eu tiro a próstata toda? É a incontinência urinária e a disfunção erétil. Hoje, ainda, do ponto de vista, essas 3 técnicas ainda têm uma incidência considerável, né? A incontinência hoje muito menor, pela melhora da técnica cirúrgica. A disfunção erétil, ela está muito relacionada também, não com a técnica, mas com a idade que o indivíduo opera. Se opera um indivíduo mais jovem, ele tem menos chance de ficar com disfunção erétil. Se opera um indivíduo de mais idade, ele tem chance maior, independente da técnica cirúrgica. Só explicando para o telespectador que a incontinência urinária é aquele paciente que fica urinando, né? E a disfunção erétil, que popularmente nós conhecemos como a impotência sexual, né? E partindo do pressuposto de que essa impotência sexual ela é vascular, ela é neurológica e emocional. Então, às vezes, o paciente ele tem simplesmente uma hiperplasia prostática, mas ele, a partir desse diagnóstico, ele pode ter uma impotência emocional, ou seja, já achar que está doente. Então, a disfunção erétil, a gente parou de usar esse termo muito pejorativo, impotência, que dá uma impressão meio ruim, a gente usa a disfunção erétil. Mas, para o pessoal entender, é um indivíduo que não consegue ter uma ereção suficiente para uma atividade sexual, tá? Então, isso aí, as causas podem ser psicológicas, né? Podem ser orgânicas, dividem nesses 2 grupos. Essas psicológicas são muito mais frequentes nos indivíduos mais jovens e as orgânicas mais frequentes nos indivíduos de mais idade, porque tem as doenças metabólicas. Tem o diabetes, tem a arteriosclerose, aquela coisa toda. Hipertensão. Como você chamou a atenção, o que dá a ereção tem que estar os nervos tudo direitinho e a parte vascular. Se eu tenho alguma doença ali que vai alterar isso, o indivíduo pode ficar com uma disfunção erétil orgânica. Aí sim se vai dar medicamento para tratar essa disfunção erétil. E se o problema é psicológico, você vai tratar com psicoterapia. Até porque existem umas comorbidades, né, que aparecem concomitantemente a uma hiperplasia prostática, por exemplo. Ele tem uma hiperplasia prostática benigna, mas é diabético. Ele tem uma hiperplasia prostática, mas é hipertenso, mas tem um excesso ponderal, ou seja, a obesidade, e isso vai assim, influenciar bastante no aspecto psicológico, não é isso? Não tenha dúvida, né? O indivíduo urinando distante, por exemplo, como ele vai ter atividade sexual? Ele está ali na hora da relação e dá vontade de urinar, quer dizer, então vai quebrar todo o clima aí, né? E às vezes ele fica com medo até será que no meio dessa relação eu vou precisar de urinar? Isso começa a causar problemas psicológicos, tem razão. Ele não tem a iniciativa, né? Às vezes, de buscar a parceira, a esposa, a companheira, para essa relação sexual normal. Nessa faixa etária, além dessas doenças metabólicas que nós falamos, diabetes, colesterol alto, hipertensão arterial, esse indivíduo pode também ter o déficit hormonal. Os hormônios podem estar baixos. A gente não chama andropausa, diferente da mulher que a gente chama menopausa, porque toda mulher, depois de uma certa idade, vai entrar na menopausa. Alguns homens vão entrar ou não.
Então, esse déficit hormonal também pode causar, se ele tem o déficit hormonal, diminuir o desejo sexual, a libido e até o problema da ereção. E nessa questão da sexualidade, muitas vezes a pessoa fica perguntando, né? A idade é um fator preponderante para essa disfunção erétil? Nem sempre, né? Às vezes é necessária a comorbidade mais do que, já que a disfunção erétil, ela não é tão dependente assim dessas dosagens hormonais, assim, mas podem ter, hormonais até que seja, mas assim, diante do colesterol, triglicerídeo, isso passa a ter uma influência maior, né? Porque assim, o colesterol alto, o triglicerídeo alto, vai endurecer os vasos e o sangue não vai chegar lá no pênis. A microvascularização peniana vai estar prejudicada, né? Então, por isso que é bom tratar essas doenças, para não chegar lá na frente. Esse fator psicológico é tão interessante que, às vezes, o homem botar na cabeça que quando ele chegar com 60 anos ou 70 anos, ele não vai conseguir ter uma atividade sexual, parece que é um relógio. Então, não pode ficar botando isso na cabeça, né? Então, tem homens com 80 anos tendo atividade sexual normal e tem indivíduos com 60, 50 anos com disfunção erétil grave, né? E existem linhas para você tratar a disfunção erétil. Então, o tratamento da disfunção erétil inicial pode ser, se for da parte psicológica, psicoterapia. E as primeiras linhas de tratamento são os medicamentos orais, né? Depois, desde a era do Viagra, surgiram vários medicamentos nessa linha que têm uma eficiência muito boa. Mas tem indivíduos que, mesmo assim, não respondem a esse tratamento. Aí você tem os tratamentos de segunda linha, que seriam as injeções no pênis com drogas vasoativas que produziriam uma ereção no momento ali. E o tratamento de terceira linha seria o implante das próteses penianas, que você restabelece a atividade sexual aí não pode em 100%. Dizer que essa disfunção erétil tem cura de 100%. 100%. Eu sempre digo, olha, se tem um câncer, está com medo de ter uma dessas complicações, tem tratamento no segundo tempo. Nós temos, agora é a hora de curar você e ficar livre do câncer. Se ficar preocupado, não vou fazer a cirurgia que posso ter uma dessas complicações, vai morrer antes da hora. Né? Sofrer antes da hora, na verdade. Então, resolva que tem tratamento no segundo tempo. Um dos colaboradores nossos aqui fez a pergunta para mim, dirigindo a pergunta sobre essa questão do tamanho do pênis e alongamento de pênis também. O que é que tem a ver isso com a disfunção erétil? Então, foi até bom você falar essa pergunta, esse negócio de tamanho de pênis pequeno, né? Isso acontece já desde a infância, que às vezes a mãe leva a criança no consultório achando que o pênis da criança é pequeno, né? Às vezes a criança está numa faixa etária ainda que não teve o estímulo hormonal, e esse pênis vai crescer. Agora, nem todo pênis é igual, né? Tem indivíduos, e é muito comum o indivíduo ficar vendo muito filme na televisão, esse filme pornográfico, que é tudo montagem, pega indivíduos como referência aqueles... Aquela referência, não é a referência aquilo ali, né? Então, outra coisa que tem que desmistificar, a vagina tem fundo, ela não é eterna, então não vai até lá na garganta. Então, o indivíduo tiver um pênis muito grande, ele não consegue nem encostar na parceira. Então, e a sensibilidade vaginal é só na parte distal. Então, um pênis ali de 10 centímetros, 12 centímetros, vai dar um prazer para a mulher, dependendo de tamanho. Então, mas tem na internet lá, né, a cirurgia de ampliação de pênis. A cirurgia que na verdade, você faz uma cirurgia, você secciona um ligamento, que é o ligamento que dá direção no pênis. Quando você secciona esse ligamento, que é ligado naquele osso, naquele pubis ali. Quando você secciona esse ligamento, o pênis cai um pouquinho. Então, dá a impressão que o pênis aumentou um pouco de tamanho, dá essa sensação, só que perde direcionamento. Existem técnicas aí que, às vezes, é um desastre, né? De injeções de produtos para engrossar o pênis, né? A Sociedade Brasileira de Urologia não recomenda esse tipo de procedimento, porque pode ter complicações grandes e vídeo até perder o pênis. Aí que é coisa pior. Aí que pior. Né? Então, tem que tirar da cabeça isso, que tamanho de pênis não é o tamanho que dá prazer para a mulher. As preliminares, às vezes, são mais importantes do que o próprio ato sexual em si. Até porque você falou da questão da sensibilidade é mais externa, né? Mais naquela região ali. Então, o próprio atrito já é o suficiente para dar o prazer, né? Maravilha.
Tem mais alguma imagem, professor? Isso, vamos assim, estamos aqui no meio, tem umas recomendações aqui da Sociedade de Urologia, né, com relação a isso. Então, isso aí foi o que nós para detectar precocemente. Então, na verdade, mantém isso aí um pouquinho, na verdade o câncer, quando a gente fala prevenção, a gente não tem como prevenir a doença, para o indivíduo não ter a doença. A prevenção é para fazer a detecção precoce. Então, homem sem antecedente familiar a partir dos 50 anos de idade. Se tem fator de risco, a partir dos 40, 45 anos de idade. Né? Principalmente os indivíduos que têm antecedente familiar, da raça negra e obesidade. Não é querendo ser alarmista, mas tem dados estatísticos mostrando que a cada 7 minutos se faz um diagnóstico de câncer de próstata. Olha aí. E a cada 40 minutos o indivíduo morre de câncer de próstata. Então, só durante esse programa ele deve ter morrido 2 de câncer de próstata. Isso que a gente chama aqui, essas estatísticas são importantíssimas e elas servem de estímulo para que você coloque na cabeça, né? Prevenindo é melhor. Não? O INCA fez umas estimativas, né, para 2021, comparando com o 19 aí, que foi uma das últimas que saiu, dava na faixa de 80 mil casos no Brasil, né? Diminuiu um pouquinho para 66, não sei se foi essa pandemia, talvez o diagnóstico se atrapalhou um pouquinho, mas teve um estudo que modificou para baixo a estatística? Deu uma diminuição. Não era o fato de ficar isolado? Talvez, ou não procurou o atendimento. Não procurou mas atendimento. Isso foi em torno de 66 mil casos. A Organização Mundial de Saúde ainda mantém 85 mil casos para o Brasil. Né? Teve um estudo aí interessante que saiu o ano passado, que foi um estudo que pegou 185 países pelo mundo. E a perspectiva era que teria quase 1.500.000 casos de câncer de próstata. No mundo? No mundo. Em torno de 350 a 400 mil casos de morte. A população de alguns países, né? Alguns países têm mais, alguns países têm menos, né? Como eu já chamei a atenção, naqueles onde consome muita gordura, tem mais, onde consome mais soja, né? A soja ele tem fatores de proteção lá, né? As isoflavonas que tem na soja favorece com a prevenção. A carne de soja Carne de soja, né? Onde se consome mais, né? Os asiáticos consomem muito mais soja do que, né, os americanos, por exemplo. A estatística diminui. Diminui. Com relação ainda à impotência, existem os medicamentos, né? Vioral, você falou alguns aqui, mas eles são tão eficazes, e foram descobertos assim por acaso, né? Também. Mas existem muitos que têm o efeito mais psicológico. Às vezes o cara guarda em casa aquele medicamento para ter a relação. Se faltar, eu vou lá dar uma carreirinha e tomo o comprimido, né? Tem esse efeito? Então, você chamou a atenção e realmente a primeira droga que foi lançada no mercado, que foi a sildenafila, que é o Viagra, né? Então surgiu várias coisas ali em relação a esse medicamento, né? De medos que alguns homens morreram porque tomou o remédio. O que acontece? Essa droga foi descoberta ao acaso porque era um remédio inicialmente desenhado no laboratório, os testes iniciais, que era um remédio para o coração. Ele funcionava como um vasodilatador coronariano. Só que usou um monte de homens, usou mulher e tudo, e eles observaram que como vasodilatador coronariano não tinha essa eficiência tão grande. Mas tinha outros medicamentos, normalmente os medicamentos iam jogar na lata do lixo. Só que foram observar efeitos colaterais nos homens que tinham disfunção erétil, melhorou a parte sexual. Aí o laboratório, será? Vamos fazer um estudo nessa linha. Aí fez um estudo só em homens, usando esse medicamento, não tinha nem nome, nem nada, usou esse medicamento e viu que realmente funcionava. E o laboratório ficou milionário depois disso aí, né? Uma descoberta ao acaso, mas ele tem uma contraindicação, aliás, 2. Quais são as contraindicações? Se o indivíduo não pode fazer esforço físico, ele não pode ter relação sexual. Então, para que ele vai tomar um remédio para ter relação sexual se ele está proibido pelo médico que não pode fazer esforço físico? Outra coisa, se ele já usa um vasodilatador coronariano do grupo dos nitratos,
ele não pode tomar esse outro medicamento. Qual o risco? De fazer uma hipotensão severa. Fora isso, remédio de hipertensão arterial, não tem problema nenhum. Então, tem muitos meninos, não vou tomar esse Viagra, vou tomar o Cialis, vou tomar o outro, a Tadalafila. A contraindicação é a mesma. E desses medicamentos, eu sempre digo, olha, isso aí é igual refrigerante. Todos eles funcionam relativamente bem. Mas tem indivíduo que gosta de Guaraná, outro gosta de Pepsi, outro gosta de Coca, outros gostam do Viagra, outro gosta do Cialis, outro gosta do Eleva, Levitra. Todos eles têm uma função relativamente muito boa. Levando em consideração que o excesso de mesmo refrigerante ou mesmo essa substância, todo excesso tem um efeito rebote, né? Pode ter o efeito, sim. E tem medicamento dentro dessa linha aí que foi lançado de uso diário, para o indivíduo usar independente se ele vai ter relação sexual, igual ele toma um remédio para pressão, mas quando ele for ter relação sexual, ele vai estar ativo ali e vai facilitar a ereção. E tem medicamento que toma sob demanda, tem até sublingual. Você vai tomar 1 hora antes da relação para ele fazer o efeito. Então, aí você vai escolher o que fica mais adequado para você. Conversa com o seu médico e ele vai dar as opções de medicamento e todos eles têm uma boa eficiência. Às vezes, conversa com a parceira também, porque a performance da parceira, né, ele tá, e aí, fica naquela expectativa, alimentando a expectativa vai fazer com que ele venha sentir a obrigação psicológica de ser, de ter essa ereção em dia e forma. Outra coisa, tem usado muitos esses medicamentos, que ele não tem um controle, muitos jovens estão utilizando esses medicamentos para parecer como super-homem ali, que o cara é o bala na atividade sexual, né? Isso pode causar, na verdade, um vício, né? Não é que ele tenha disfunção erétil, claro que melhora muito mais. Ele poderia ter uma relação sexual normal, sem precisar de tomar nada, mas ele quer ficar acima do, né? Tem até uma historinha, o cara tinha 65 anos, procurou o médico, ele tinha as comorbidades, ele tinha uma insuficiência cardíaca, né? Você não pode fazer esforço, porque qualquer hora você pode ter uma parada cardíaca e morrer. Aí ele disse, e agora? Uma mulher disse, não, você está aposentado. Não tem... Ele disse, a única atividade que ele tinha que fazer esforço era uma relação sexual. A esposa disse, não, a gente já fez tanto na vida, fique quieto e tal. Ele foi para casa, já separou o quarto, porque sabia que ele era muito afoito. E aí a primeira noite nada, a segunda noite nada, a terceira noite ela ouve bater a porta do quarto, era ele. Quem é? Sou eu. O que é que você quer? Eu vim morrer. Ele foi procurar. Eu vim morrer porque é tudo que ele queria na vida. Mas, com relação ao que foi falado, a injeção intrapeniana também, como é feito? Você teve uma tese de doutorado, tratava mais ou menos... Nossa tese foi uma tese experimental, foi para... na verdade, nós até patenteamos essa ideia, vai ser uma nova modalidade de tratamento da disfunção erétil. Existe uma injeção, que são drogas vasoativas, que ela produz uma ereção por um tempo e depois a droga se metabolizada desaparece a ereção. Essa droga também, tudo o veneno e o remédio é da dose. Então, se eu dou uma dose maior numa injeção, eu posso produzir uma ereção muito mais prolongada e parecer que daquele quadro clássico, que é uma ereção prolongada dolorosa, que é o priapismo. Certo. Então, essas drogas, quando você faz, tem esse risco do indivíduo ficar com uma ereção dolorosa. Então, você deve tomar muito cuidado com essas injeções. A prótese peniana é aquela que você vai preencher o corpo cavernoso, que é um procedimento cirúrgico, né? Essa tese da gente de doutorado, que nós patentamos a ideia, seria uma nova prótese, tipo de prótese peniana, só que ela seria injetável. Nós utilizamos um gel, é um biopolímero da cana-de-açúcar, que ele já foi testado dentro da medicina, é linha de experimento na Federal de Pernambuco, e esse gel ele se incorpora bem ao tecido, tanto é que cria neovascularização dentro dele. Então, a ideia foi se injetar, preencher o corpo cavernoso, produzir uma ereção artificial com esse produto, que seria uma prótese peniana que eu poderia fazer no consultório. Sim. Com anestesia local, eu produziria ali uma ereção que ficaria permanente. Seria uma prótese peniana
injetável. Esse foi o nosso tema da nossa tese. Maravilha. O que é que se tem de avanço? Né? Por exemplo, há pouco tempo era uma máquina de litotripsia, uma evolução na urologia. Em termos hoje de disfunção erétil, o que é que se tem assim de mais moderno? O que é que a turma está pesquisando? O que é que os institutos de urologias têm oferecido assim para a população? Então, dentro da linha de drogas, tem drogas para ter um efeito mais rápido. Tem até um estudo aí de fazer uma nasal, que seria um efeito bem mais rápido, né? As próteses penianas têm vários tipos de próteses. Tem as próteses penianas infláveis, né? São bem mais caras do que a prótese peniana, você coloca só um cilindro e ele fica ali permanente. São mais baratos. Existem as próteses infláveis, onde você, na hora que o indivíduo vai ter uma relação, vai ficar um dispositivo ali no testículo, que ele vai ficar uma bombinha que o pênis vai entrar em ereção, né? Só que né, na prótese, no orgasmo, tem aquele êxtase, né? Aquele momento em que o pênis entra no êxtase para ter o orgasmo. Com a prótese, a preocupação maior é do orgasmo da parceira, não? Ele passa a ter Não, veja bem, o orgasmo do homem também é central. Ele está com a ereção, a sensibilidade ali normal. O pênis vai ter sensibilidade. Então, ele também vai ter o orgasmo dele sem problema nenhum. Mesmo com a prótese, etc. A prótese é para dar uma satisfação para o homem, que ele tem uma ereção, e satisfação à parceira. Porque se ele não tem ereção, ele não vai conseguir fazer a penetração. Nessa questão, tanto de próstata, né, tantas as patologias benignas quanto as malignas, na questão da disfunção erétil, é necessário que o homem tenha assim, um contexto, né, emocional, um contexto de controle das comorbidades. Então, o que é que um urologista se sugere? No outubro, do Novembro Azul, esse Outubro Rosa marcou bem, no Novembro Azul, assim, num contexto para que o homem tenha realmente um cuidado e um zelo pela sua saúde. Então, é o que eu falei no início, né? O homem acha que ele não adoece, que ele não precisa fazer exame preventivo. Então, nós já chamamos a atenção que muitas vezes quem marca é a mulher e não espere sentir sintoma para procurar o seu atendimento, né? Vá ao médico espontaneamente, mesmo não sentindo nada. Muitas doenças são assintomáticas, né? O diabetes, o colesterol alto, que isso não diagnosticado vai levar à disfunção erétil, né? E o que é agora, porque eu percebo isso em ambulatório, o urologista principalmente, de que é essa mulher que ama, que cuida, que zela pelo esposo, pelo pai, pelo irmão, pelo tio, que ela conduz. Manda um recado aí para essas mulheres também. Não, o recado é um agradecimento que eu tenho que fazer a essas mulheres, né, essas heroínas que vão lá e levam seus familiares, né, seu marido, seu pai, seus irmãos, né, como seu tio, como você disse, e leva para o urologista, às vezes leva quase no laço, né, porque o caboclo é meio duro, é meio arredio. Então, mas tem que convencer, né? Porque quando ela está fazendo isso, ela está pensando no bem, né, da família, não perder o indivíduo porque chegou tarde para um tratamento, né? Porque a doença não dá sintoma. Procure fazer os seus exames preventivos, não deixe chegar lá tendo a disfunção erétil, já chegou porque o colesterol está muito alto, né? A hipertensão já está ali bem avançada, já não está podendo nem fazer esforço físico, né? Então, esse cuidar, né, que a mulher tem é muito mais. Isso a mulher sempre cuidou da família, né? Verdade. Então, o homem é que trazia. Hoje a mulher também está trabalhando, está trazendo os seus proventos, né? Então, não sei se é muito cultural, da mulher faz o exame mais preventivo. Normalmente é a mulher que leva a criança no pediatra, né? Então, ela sempre cuida muito mais da família. O homem é meio despreocupado com isso. Mas as doenças estão aí. E a gente consegue curar, principalmente as doenças oncológicas, numa fase inicial. A mulher fez no seu Novembro Azul, né, sua mamografia, fez seus exames aí, porque ela está preocupada com a sua saúde, né? Porque se ela for cedo também vai deixar filhos. Verdade. Né? Então, não deixe de fazer seus exames preventivos. Um dos fatores também que contribui bastante, tanto para a questão da disfunção erétil, quanto
com relação ao início dessas comorbidades são atividades estressantes, né? Por exemplo, algumas profissões fazem que não tenho tempo para isso, vai ser difícil, eu trabalho 8 horas por dia. Então, hoje foi motivo, inclusive, da nossa palestra, né, que o hospital, eu sou médico de trabalho, tem aquela necessidade, tem a consulta marcada, por que não o médico do trabalho liberar você naquele horário para fazer a sua consulta? Agora, atividades estressantes, você acha que vai construir o mundo com a sua profissão, você acha que, o que muitos chamam na sua atividade, os Barnabés do serviço público que quer ir do começo ao fim sem ter aquela licença, aquele momento de fazer sua consulta. Doutor Humberto Montoro, converse bem com esse pessoal agora, já que esse aqui seria um consultório bem amplo e poderia dizer para o seu... Eu vou responder de uma forma muito simples isso aí. Imagina o seguinte, se você adoecer ou pegar o Covid, você não teve de ficar parado? Verdade. Então, cuide da sua saúde, mesmo você não sentindo nada agora, tira um tempinho, né? Se vai no médico, mas a minha empresa não deixa, eu preciso levar atestado, o médico fornece um atestado, uma declaração que você teve lá. Você está, na verdade, se você adoecer, você vai deixar as empresas na mão, porque você vai precisar de afastar. Então, é muito mais barato você prevenir do que esperar adoecer para procurar um médico. Né? É verdade. Então, temos que ir nessa linha aí, olha, não tenho tempo se faz. Né? Você tem que traçar o seu objetivo, olha, eu quero ter saúde, eu quero viver bem, então eu tenho que fazer os exames preventivos, eu tenho que fazer atividade física. Tem muitos dizendo, não, faz atividade porque eu não tenho tempo. Não, tem que fazer atividade física, tem que ter uma boa alimentação, né? Quando nós já falamos aqui, nós somos o que comemos, né? Se a gente come muita coisa enlatada, né, onde tem muito sódio, pode desenvolver hipertensão arterial, até o câncer, né? Em outras áreas, de estômago e tudo, né? Então, temos que fazer. O tempo é você quem faz. Então, nós agradecemos, doutor Montoro. A você, fica esse compromisso de você pegar esse programa, dar um clique aí, dar um likezinho, encaminhar para o seu amigo, para os seus melhores amigos, tá certo? E com certeza você está contribuindo, está fazendo um serviço de saúde pública, porque as estatísticas mostraram aqui de que a cada 40 minutos, né, a cada hora, uma pessoa morre de câncer. Isso é uma estatística muito alta para nós brasileiros, nós que temos tantas outras estatísticas, né, mais uma, e que você tem um papel fundamental. As palavras finais, a consideração do Dr. Humberto Montoro, esse agradecimento, e fica com você as palavras finais. Jéssica, eu que agradeço o programa, né, que é visto até, como você diz, aqui nos estados vizinhos aqui, né? Medicina em Destaque está aí, não deixe de dar o like, como ele disse. Mas, para terminar, eu gostaria de chamar a atenção, não espere sentir nada, procure seu médico, né? Faça seu exame preventivo. Se você vê o programa todo, você vai ver que nós falamos as coisas aí, esses dados estatísticos são muito preocupantes, tá? Eu que agradeço estar aqui com você. Muito obrigado a você e a você, telespectador e telespectadora que esteve conosco durante todo esse programa. Um forte abraço e na próxima semana estaremos aqui com outro convidado tão especial quanto o Dr. Humberto Montoro. Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza.